Vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje. A gente sabe muito bem daquela frustração crescente com o cenário atual de tecnologia, certo? Hoje, a grande maioria das plataformas é construída com um único objetivo: maximizar lucro, e não as pessoas. O resultado prático que vemos nos documentos que baseiam o nosso mergulho de hoje é um ambiente onde quem desenvolve recebe muito pouco, quem usa paga taxas altíssimas e o valor real fica todo concentrado na mão de pouquíssimos acionistas. Diante desse cenário, a ideia aqui é analisar os fundamentos de uma alternativa estrutural bem interessante. E aqui vem o gancho central que o material-fonte joga para a gente refletir. E se as pessoas fossem o ativo mais valioso da tecnologia? Isso não é só uma frase de efeito, tá? É uma provocação que convida a gente a repensar completamente como a nossa sociedade constrói e consome ferramentas digitais todos os dias. É literalmente a tentativa de inverter a lógica do mercado tradicional para focar 100% no ser humano. O contraste que eles estabelecem no documento é bem forte e visual. De um lado, temos a tecnologia tradicional, toda arquitetada em torno da escassez, feita para maximizar o ganho financeiro e reter o valor. Do outro lado, o material introduz o modelo cooperativo, uma comunidade global onde a tecnologia é construída por todo mundo e, o mais importante, para todo mundo. É uma proposta de transição gigante, saindo de um sistema puramente extrativista para ir rumo à colaboração mútua. A solução prática proposta nos textos analisados tem um nome: SciScoop. O projeto é descrito formalmente como uma cooperativa digital global. A premissa é unir as pessoas para planejar e criar tecnologia em conjunto. O objetivo deles, documentado de forma clara, é desenvolver soluções SaaS, aqueles softwares na nuvem, só que com código aberto e custo de implementação baixíssimo, garantindo que a tecnologia seja acessível em escala global. O manifesto oficial ancora toda essa visão numa frase bem poderosa: tecnologia para pessoas, porque o que somos é o nosso maior patrimônio. Sob a ótica desse documento, a tecnologia volta para o seu lugar de ferramenta subserviente às necessidades humanas, sabe? Essa declaração estabelece a base ética que vai ditar absolutamente todas as regras operacionais da iniciativa daqui para frente. E como isso se sustenta na prática? O primeiro pilar é o que eles chamam de paciência histórica. Isso significa o compromisso de construir uma instituição para durar, recusando explicitamente qualquer aporte de investidor externo. Ao tirar de cena aquela pressão absurda por retorno rápido, típica do capital de risco, a comunidade garante soberania e independência total. A ideia é colocar pessoas acima do lucro imediato, sem concessões. Mas aí fica a dúvida: como financiar algo desse tamanho sem uma injeção de milhões de grandes investidores? A resposta do documento está no poder da escala. Imagina uma comunidade global contribuindo com cerca de $1 por mês. É um valor quase imperceptível individualmente, mas que atua como uma verdadeira semente. Multiplicado por uma rede gigante ao redor do mundo, essa microcontribuição viabiliza todo o ecossistema tecnológico. A mecânica financeira-chave para fazer essa mágica acontecer é o chamado modelo de fundo perpétuo. Funciona assim: o valor arrecadado todo mês constrói um patrimônio principal blindado que nunca diminui. A sacada genial é que apenas os rendimentos futuros gerados por esse fundo são usados para custear a operação. Ou seja, o objetivo não é pagar a conta de hoje, é criar um sistema independente e financeiramente sustentável para o amanhã. E para tirar essa visão do papel, o roteiro de fundação mapeia 4 passos bem definidos: a curadoria e design, a prototipagem voluntária, a validação do fundo e, por fim, o ponto de dignidade. Trata-se de um plano estratégico estruturado, etapa por etapa, para tentar transformar toda aquela filosofia do manifesto numa operação digital concreta e tangível. O legal é que a documentação oficial prova que não é só teoria. Existe um roadmap estratégico com metas de colaboração muito claras. Eles estipulam quantidades exatas de membros e os objetivos técnicos e financeiros para cada um dos estágios de evolução. Acompanhar essas fases permite a gente entender a engenharia social planejada por eles para alcançar a autossuficiência da cooperativa. Dando uma olhada mais de perto na fase 1, que vai do 0 aos primeiros 500 cooperantes, o grande foco da comunidade aqui é identificar o chamado problema de ouro. Sabe aquelas dores e necessidades do dia a dia que o mercado tradicional simplesmente ignora porque não dão margens de lucro gigantes? Então, nessa etapa, a comunidade usa fóruns para debater e decidir coletivamente o que será construído e todo o rigor funcional e ético da ferramenta. Cruzando a marca de 500 e indo até 1.500 membros, o projeto entra na fase 2, a prototipagem voluntária. É o momento de desenvolver o MVP da plataforma. Como o fundo perpétuo ainda está só acumulando, o projeto depende muito do que chamam de sweat equity,
Basicamente, o trabalho voluntário e intelectual dos desenvolvedores. E um detalhe crucial: adotar uma arquitetura de custo quase zero é obrigatório aqui para proteger o fundo. Chegando na fase 3, que vai de 1.500 a 5.000 membros, a gente tem o que o documento classifica como a validação do fundo. Com o crescimento orgânico, o objetivo é que o rendimento mensal finalmente passe a cobrir 100% da infraestrutura tecnológica. Na prática, isso significa que os servidores e os bancos de dados passam a se pagar sozinhos. É a tão esperada sustentabilidade técnica alcançada. O planejamento atinge seu ápice a partir da projeção de 100 mil contribuintes globais. A fase 4, o famoso ponto de dignidade, é literalmente a fronteira de maturidade do modelo. O momento exato em que o experimento colaborativo propõe ter base financeira suficiente para concretizar, em formato de sistema, todos os compromissos éticos lá do início. Mas o que esse ponto de dignidade significa na real? É a oficialização da primeira contratação formal da cooperativa. E o mais impressionante, uma contratação custeada perpetuamente só pelos rendimentos do fundo, preservando o valor principal. Inicia-se a transição para uma equipe profissionalizada, oferecendo uma remuneração digna baseada no custo de vida local daquela pessoa. Isso sela a independência financeira definitiva do projeto. Para fechar nossa análise, o manifesto encerra com uma premissa que resume tudo. A SaaS Cop não é apenas sobre software, é sobre pessoas. O material deixa um convite muito claro para quem quiser participar e construir o futuro da tecnologia cooperativa. E fica aqui a provocação final. Será que ao unir forças para reescrever a arquitetura do software, a gente acaba descobrindo como consertar a lógica da própria economia digital moderna? Fica a reflexão.